Eu convido para você nesta noite a abrir a sua Bíblia, livro de 1 Coríntios, deixar no jeito aí, deixar já aberto, porque esta é uma palavra, uma das preocupações que eu acho que quem traz um estudo, quem traz uma palavra, é às vezes ficar meio que mandando um recado. O Cássio não tem nenhum recado, mas Deus tem um recado para você essa noite. Um recado que, quando eu estava meditando, é uma palavra perfeita para mim. Perfeita para mim. Eu espero também que seja bem apropriada também para o seu coração. E para que fique algo mais tranquilo ainda, nós lá na igreja do Rio de Ramos, nós temos feito uma série de estudos em 1 Coríntios. E nós dividimos então as mensagens, os estudos, por capítulo. Então, eu trago os estudos em cima de alguns capítulos. E o último estudo que eu compartilhei com os irmãos também era o estudo de Coríntios. E como nós estamos na sequência, eu gostaria também de compartilhar da mesma forma, só que no próximo capítulo que eu estarei compartilhando lá em Rio de Ramos. Os irmãos estão recebendo aqui em primeira instância, fresquinho. O pessoal do Rio de Ramos vai comer comida requentada. Os irmãos daqui, tá prontinho, acabou de sair do forno. Para quê? Para a gente fique tranquilo de que é algo de Deus, é algo especial, não é algo que eu tenho contas a acertar com alguém e assim por diante de forma alguma. Essa é uma das grandes preocupações que eu tenho. Mas, por que existe essa preocupação? Porque é uma palavra que afetou a minha vida, uma palavra que afetou ao meu coração. Imagina um momento, imagina você um ocorrido, onde você fica muito exposto. Você procura ao máximo, né? Quando vai sair de casa para olhar no espelho, para quê? Para você não sair com o cabelo desarrumado. Tem uns amigos na fábrica que eles se olham de ponta a ponta antes de sair de casa, preocupado de sair às vezes sem calça. Teve um rapaz, quando eu estudava no Senai, que ele saiu de calça, sem calça do vestiário. Onde você vai desse jeito? Nós vamos para a aula de tal, fulano de tal, aula de hidráulica. Você vai para a aula de hidráulica, ele já estava andando, ele estava de tênis, de meia, sem calça, cueca, camiseta e assim por diante, só que estava sem calça. Você vai desse jeito, por quê? Ele olha para si e ele descobre então que está sem calça. Aquelas preocupações que você tem para não pagar nenhum mico, aquelas situações que você se prepara, se você observa bastante, porque no final das contas ninguém quer passar por isso. Ninguém quer passar por um vexame tremendo, vexame terrível na frente de todos. Prepara o vídeo, eu quero compartilhar com você esse momento onde você pode estar se preocupando, ficar preocupado e pensando: estão falando de mim, eu estou exposto, eu estou na frente de todo mundo e estou passando uma vergonha tremenda. Você já passou por um momento desse? Talvez consigo mesmo, talvez com alguém que você gosta, com alguém que você está ali convivendo junto, então você fica extremamente preocupado. Assista esse vídeo para a gente pensar um pouquinho junto nesse tempo. É do livro Diário de um Banana, tá? Eles estão indo para a igreja. E o irmão mais velho, super camarada, colocou um chocolate e o irmão do meio sentou em cima. Ele, por terrível momento, ele estava com uma calça branca. Ele pediu. He's pooped his pants! It's chocolate! See? Ali ele está numa situação em que, se vocês já assistiram o vídeo, ou o livro, né? Ele é baseado no livro. Tá ali os irmãos, o irmão mais velho, coitado, mas ele persegue o irmão do meio sempre sofre, né? Tem um mais velho para apanhar e tem um irmão mais novo que é bajulado, do meio fica ali perdido, é o caso dele.
Ele está com uma calça clara, o irmão mais velho coloca um chocolate no carro e vai e senta em cima. Ele chega, não, eu não vou para a igreja desse jeito. Eu estou com a calça suja. Não, então usa o meu encharpe, né? Usa um chale. E foi com aquele negócio rosa. Quando vai na frente para receber então os elementos da ceia, o irmão mais velho de novo pisa e aquele vexame, aquela situação, e você fica ali com toda aquela preocupação. Pode colocar a projeção do PowerPoint, por favor. Não suporto essa situação de vergonha. Eu não suporto total exposição. Estão rindo de mim. Eu estou extremamente exposto. O que eu vou fazer agora? Eu não suporto passar por uma vergonha dessa. E para piorar, ele lá com a calça toda suja, ele quer demonstrar para todo mundo que não é cocô. Ele passa a mão no chocolate e lambe. Aí os irmãos desmaiam. Que absurdo é esse? O que é isso que está acontecendo? Pensa nessa situação de extrema exposição e vergonha. Como nós não queremos passar por isso? E às vezes Deus quer falar conosco e sempre a gente acaba fixando nesse momento de vergonha, nesse momento de exposição. É isso que eu quero compartilhar com vocês, é o texto dessa noite. Mas aonde tem um texto desse na Bíblia? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. É apenas um versículo, mas em cima desse um versículo eu gostaria de compartilhar a maneira como, em cima dessa meditação, eu pude enxergar um panorama, pude enxergar uma faceta de uma das preocupações do apóstolo Paulo. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios inteiro é uma carta. Imagina, naquele momento, naquela época, é recebida então uma carta com grande ansiedade. Vocês viveram o momento da carta, muito mais do que eu. Eu vivi o momento da carta quando alguns dos meus parentes começaram a ir para o Japão. E quando recebi a carta, era um momento muito ansioso. Vamos abrir e ler na frente de todo mundo. Minha mãe chorava, aí as tias choravam, todo mundo ria, se alegrava. Naquele momento, eu acredito que era muito semelhante, muito parecido. A carta de 1 Coríntios chega, a carta que fica em Corinto, reúne então toda a igreja, então começa a leitura. Então agora eu quero que você pense como que os irmãos da igreja de Corinto se sentiram, como que eles ficaram enquanto a carta ela estava sendo lida. Ok? Vamos lá. Resumidamente, eu quero passar em alguns tópicos principais. A carta é imensa. A carta é riquíssima em detalhes. Mas, se você ler 1 Coríntios, capítulo 1, 10 e 11. Então você já começa o relato de Paulo, escrevendo então para aqueles irmãos. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos sejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé, de que há divisões entre vocês. Imagina só, então a igreja inteira olhando para aquela família. Seu garoto, o que você entregou a gente? Então já começa com aquele clima que eles certamente começaram a se sentir como se estivessem ali expostos. Então imagina já um clima inicial. Seguindo, ele vai tratando de temas dentro da carta, aonde vai demonstrando situações de grupos, de pessoas, famílias, líderes. Tem um ponto aqui que é das mulheres, que foi eu compartilhei um pouquinho, que é a parte do véu, mas a gente vai chegar lá em detalhes. Onde, por exemplo, se você for lá em 1 Coríntios 3, 6,
eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então começa a ficar exposto mais um pouquinho. Pelas informações que chegaram ao apóstolo Paulo, imagine então os grupos formados dentro da igreja, porque aqui eles estavam entendendo que nós não devemos ter preferências em algumas formas de serviço, porque quem dá o crescimento é Deus. Imagina aquelas pessoas que começam a falar, e você sabe quem são elas dentro ali da igreja de Corinto. Não, eu só gosto da aula do professor Carlos. Não, eu só gosto da aula do professor de fulano de tal. Não, eu vou olhar no boletim ou no informativo quem vai pregar, quem vai dar estudo, quem vai dirigir o culto. Não, eu só vou na cantina se tiver o docinho da irmã tal. Então começa, só que isso aqui estava muito forte na igreja de Corinto. Então as pessoas ali começam a ficar mais preocupadas e, pelo que eu entendo aqui, um pouco mais expostas. Então um grupo ali, que pode ser chamado talvez de dedo duro, mas então começa a aparecer os problemas e as pessoas começam então a serem expostas. Continuando. Dentro da igreja, imagina todo mundo ali reunido, lendo a carta de Paulo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Olha, dentro da igreja, um dos membros está dormindo. Onde já se viu, mas nem no mundo existe uma situação dessa. Agora vocês imaginam então a carta sendo lida ali e aquele senhor, aquele rapaz, aquela família talvez envolvida diante daquele relato. Comecem a pensar, a imaginar os ânimos ali talvez se aquecendo. E aí continua. 1 Coríntios 7, 32. Os irmãos vão reparar que é um pequeno, muito pequeno resumo do livro de 1 Coríntios que eu quero compartilhar com vocês. 1 Coríntios 7, 32. Gostaria de vê-los livres de... O que está na sua tradução? Preocupações. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Então aqui Paulo ele vai tratar que a preocupação excessiva em fazer, em ter ou se desfazer, ela é tão prejudicial quanto o pecado sexual. Você fica tão preocupado em ter as coisas, você fica tão preocupado em comprar o quê? Seu iPhone, seu iPod, seu carro, a sua casa, que isso se torna muito mais prejudicial do que qualquer pecado sexual. Ou aqui o que estava acontecendo também na igreja de Corinto, o pessoal que estava casando, estava querendo desfazer o casamento. Não, você então já teve a sua casa, a sua preocupação não é mais em ter a sua casa. É em se desfazer da sua casa para você ter uma outra casa com piscina agora, talvez reformar sua cozinha. Então, preocupação tomando conta do seu coração, você tira aquela preocupação, surge outra em seu coração, e aquilo é suficiente para afastar você do Senhor. Alguns querem o que não tem, outros querem se livrar do que já tem. E aí então aquele grupo se identificando durante a leitura ali da carta, e aquele sentimento, puxa vida, eu estou exposto. Puxa vida, o que vão pensar de mim porque essa pessoa aqui sou eu? E a leitura continua. Aqui a gente está praticamente na metade teórica da carta. E aí continua. 1 Coríntios 8, 2 a 3. Acompanhe comigo. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Imagina dentro da igreja aquele pessoal que se achava o top do conhecimento. Aqueles que eram os maiorais, que conheciam tudo das Escrituras. Então Paulo ele vem também e compartilha que
e ser conhecido por Deus, isso sim é maior do que o conhecimento de Deus. Aquele momento, aquela situação em que você se torna vulnerável, você se apresenta de Deus, se apresenta diante do Senhor, sem justificativas, sem mecanismos de defesa. E mais um grupo, então, se identifica, puxa, é de mim que estão lendo. Porque assim, quando as coisas vão acontecendo, você começa a olhar, está falando de fulano e tal. Ou eu não sei se você já passou por um momento desse, essa mensagem, aquele irmão que deveria estar ouvindo. É exatamente essa situação. Até que a bola cai no seu pé. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. A bola está passando e Paulo ele está com muita sabedoria, com muita propriedade, pegando de uma maneira positiva no pé de todo mundo, porque eles estavam cometendo alguns erros. E aí continuando. 1 Coríntios 9, 23. Resumo de capítulo. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. E aqui nesse capítulo, então, Paulo ele apresenta que eu preciso deixar o que eu quero, ou o que eu gosto, o que eu tenho de preferências, para ir no acampamento da igreja da vila. Talvez deixar o que eu quero, deixar o que eu gosto, para fazer o que é preciso como peregrino. Só para completar, 9:19, olha que texto maravilhoso. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas. Então aquelas pessoas, aqueles irmãos que estavam dentro da igreja, que a bola não chegou no pé deles, chegou em mais um grupo. Aquele pessoal que estava dando outras prioridades. Continuando. Capítulo 10, versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Aqui ele vai contar sobre o povo de Israel saindo ali do Egito, e eles então começam a farra. Eles abandonam simplesmente a peregrinação da vida deles, como nós acabamos de cantar, essa marcha, esse caminhar com o Senhor, eles simplesmente abandonam para cair então na idolatria. E essa idolatria, o que pode ser? Na verdade, um resumo: tudo que impede o seu chamado, tudo que interrompe aquilo que Deus ele tem desafiado a você a prosseguir, isso pode ser considerado como idolatria. Deus tem convidado você a dar mais um passo de consagração, de santificação, mas existe algo que impede você dar esse passo maior. Talvez o seu filho, se você analisar profundamente, talvez a sua esposa, talvez o seu trabalho. Hoje ele serve como empecilho e talvez nem tanto de bênção. A sua casa na praia e assim por diante, talvez o seu estudo. Não, mas o meu estudo, sim. Quantos amigos dentro do serviço estavam caminhando bem nesse caminho de peregrinação e eles simplesmente esfriaram na fé, abandonaram tudo porque eles queriam estudar mais. Estudaram, conheceram, se formaram, mas nesse caminho da busca do conhecimento eles abandonaram o Senhor. Então tudo o que pode interromper essa caminhada, o chamado que Deus tem específico para a sua vida, isso pode ser encaixado como idolatria. E aqui no capítulo 10 Paulo então vai tratando. Outro ponto, por exemplo, que a gente pode ver muito claro dentro das igrejas, é quando o nosso trabalho dentro da igreja começa a ser simplesmente um trabalho. Eu venho na igreja simplesmente porque eu tenho que vir na igreja, eu venho, vou ajudar. Hoje eu vi as irmãs entrando com docinho, com algumas coisas, muito bom, sinal que talvez vai ter cantina. Oh, muito bom. Só que, quando que a cantina pode ser um tropeço?
A cantina, ela pode virar um tropeço, a cantina ela pode ser um alvo de idolatria quando ela tem um fim nela mesma. Ou quando a cantina, desculpa as irmãs da cantina, por favor, é só um exemplo. Quando a cantina se torna um motivo das irmãs brigarem. Se torna um motivo de brigas e que você vai ver no fundo, acabar afastando as pessoas e elas saem da igreja, elas abandonam a peregrinação porque a culpa é da cantina. Não é a cantina. A cantina em si acabou sendo talvez um ponto de idolatria. Da mesma forma também como em muitas igrejas, o grupo de louvor, né? Coloquei ali, né? A cozinha, o bazar, porque nas igrejas que não os irmãos aqui da Vila, com certeza, mas as igrejas que eu tive mais contato, 2 pontos onde eu sempre vejo grandes dificuldades: cozinha e louvor. Puxa, essa turma encrenqueira. Da mesma forma, o louvor, quando ele perde, né, ali a sua característica de engrandecer ao Senhor, ele torna-se idolatria quando ele tem o fim nele mesmo e por causa da música, não, vamos tocar desse jeito, não, eu quero com distorção, não, eu quero mais alto, não, eu quero mais baixo, não, eu quero com introdução, não, eu quero com interlúdio, não, eu quero com abertura de voz. Começa a ter discórdia. As pessoas perdem a alegria de servir, perdem a alegria de ficar na recepção, perdem a alegria de ajudar na cantina, perde a alegria de abrir a igreja, perde a alegria de caminhar com o Senhor, em resumo, e então abandonam essa peregrinação. E a carta então vai sendo lida e as pessoas então começam a se identificar. 1 Coríntios 11 é aquela mensagem inteira que eu compartilhei com os irmãos, daquela história do véu, usa véu, não usa véu. Então aqui quando a carta, imagina, a carta ia sendo lida, e então os homens iam olhando para as mulheres, com aquele olho arregalado, e agora mulherada, o que vocês vão fazer? Mostrando ali que na busca do objetivo delas, né, elas estavam a provocar profunda vergonha e divisão para quem estava do lado delas. E assim também, talvez afastando muitas pessoas da igreja, porque não sabia se comportar adequadamente. E ali no capítulo 11, ele pergunta: isso é apropriado? Isso é adequado? Eu tenho que agir dessa forma? E a carta ia sendo lida, e as pessoas se sentindo talvez igual aquele rapaz ali do Diário de um Banana, exposto. Imagina, a carta ia sendo lida e as pessoas ficando vermelhas. A carta ia sendo lida, as pessoas ali iam se ajeitando no banco. Terminando por aqui, mas a carta continua. Mas é só para os irmãos terem uma ideia de onde nós lemos ali. Estejam firmes, vigilantes. Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Eu entendo, eu gostaria de ter essa liberdade com o texto e com os irmãos, de imaginar os irmãos ali da igreja de Corinto colocando um travesseiro no rosto. Que vergonha! Estão falando de mim. E aí, eu não sei como que você reage quando você, por exemplo, é corrigido. Qual que é a sua reação quando você é confrontado? Qual que é a sua reação quando apontam de forma direta o seu erro? Você aceita ser corrigido? Ali tem uma imagem daqueles, daqui é mais para os homens, porque o homem não se perde. Quando o homem está dirigindo, os homens não se perdem, não é verdade, mulheres? Não. Aí o homem está dirigindo, todo feliz, conhece todas as entradas, saídas possíveis da rodovia, ele montou o mapa dele, ele olhou no Google, pôs no GPS e a mulher está vendo que está errado. Aí a mulher fala: benzinho, eu acho que passou e tá. Aí ele vai responder: olha, não perguntei nada. Olha, se você acha que sabe melhor o caminho, vem aqui e dirige.
Eu estou falando isso porque eu faço isso. Sabe, a gente não gosta de ser corrigido. E tem alguns momentos que você sabe que está errado, mas você não quer assumir que você está errado. Eu quase matei umas capivara, errando o caminho, tive que fazer um retorno por debaixo da ponte, quando eu vou ver, então quase dentro do brejo, matando uma família inteira de capivara. E não aceitava de forma alguma ali o meu erro. Qual que é a sua reação quando você é confrontado? Como você reage quando apontam o seu erro? Talvez aquela situação em que você está se sentindo que você está fazendo tudo. Você se preparou, você está colocando a mão na massa, está todo mundo só olhando, um bando de folgado, e aí você fala, olha, não interessa a sua opinião, você não tem direito de apontar o meu erro, porque você não está nem participando disso. Eu não quero, não perguntei para você. Vocês por acaso já se sentiram assim? Sabe o que é isso? É o velho homem gritando. É o pecado em nossos corações dando aqueles berros gigantescos, não aceitando o nosso erro. Ali, né? Tem uma série, tem um gerente de recursos humanos, gerente de marketing, de logística, de comunicação, gerente de segurança, recursos humanos, supervisor interno, gerente de projeto, gerente de produção e de desenvolvimento de produtos, e tem o Zé. E você se sente o Zé. Por quê? Olha, você não cavou da forma que devia. Olha, você está atrasado no serviço. Então as pessoas começam a apontar, só que a reação que nós temos sempre é negativa, ou você pode falar, olha, você não, sua opinião não interessa. Quem manda no meu nariz sou eu. E assim por diante. Imagina aquela carta sendo lida, aqueles irmãos tendo diversas reações diante da exposição, eles conseguindo talvez identificar os grupos, as pessoas que Paulo estava tratando na carta, eles também próprios, talvez se sentindo ali identificados com o que estava sendo escrito, com aquela mensagem. Agora você imagina, você caminhando no deserto. E você caminhando no deserto, você cansado, você exausto, ficando desidratado, e você ali sem mantimento, sem água, e caminhando, e caminhando, e caminhando, e aí eu pergunto, o que você mais quer? O que você mais necessita naquele momento? Puxa, eu preciso de água. Por favor, mande água para mim, alguém manda água. E aí de repente, imagina essa cena, você no meio do deserto, precisando desesperadamente de água, começa então a chover, então você tem duas reações. Uma é uma reação doida, é uma reação que não tem como compreender. Você tem dentro do seu kit de sobrevivência um guarda-chuva, você abre o seu guarda-chuva. Não, mas você precisa, você está querendo, você está pedindo, está chovendo, você abre o guarda-chuva. É mais ou menos isso que nós fazemos. Nós temos duas posturas diante do cuidado que Deus tem para as nossas vidas. Ele quer derramar sobre a sua vida. O cuidado que às vezes vem de uma forma que você acaba recebendo como uma simples ofensa. Mas é o cuidado especial de Deus para a sua vida através de alguma outra pessoa. A sua esposa quer te ajudar no caminho. Deus usa a vida da sua esposa para falar, Benzinho, você está no caminho errado. E você abre o guarda-chuva e não aceita aquela ajuda. É o que você mais precisa naquele deserto, naquele momento de escuridão. Deu branco, porque é lógico, o homem não vai errar o caminho, mas você teve aquele branco e você não aceita. Abre o guarda-chuva, levanta o escudo e não aceita aquela palavra. Então conseguindo entender aonde que eu quero chegar. Você pode ter duas posturas nesses momentos em que nós nos sentimos ofendidos. Quando Deus está tratando conosco, o
que era a situação aqui. Deus estava usando a vida do apóstolo Paulo para tratar. Nós oramos, Senhor, fala comigo. Nós oramos, Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, faça isso. Senhor, eu quero ser. Senhor, eu quero me santificar. Senhor, eu quero me consagrar. Então o Senhor vem e lança a chuva sobre você. E qual que é a sua reação? Você rejeita. Ou, que é a reação mais sensata? Você então tem aquele momento de quebrantamento. Você então aceita aquela chuva vindo em meio ao deserto. Então eu pergunto para vocês, até aqui foi praticamente uma enorme, gigantesca introdução, porque aonde eu queria chegar é aqui. Os irmãos da igreja de Corinto estavam lendo aquela carta em conjunto. Qual que foi a reação deles? Eles aceitaram bem aquelas palavras do apóstolo Paulo, ou eles fecharam os seus corações para aquela mensagem? O que vocês acham? Uma igreja onde nós tínhamos vários dons espirituais, pessoas super capacitadas, pessoas que tinham uma oratória excelente. É uma igreja grande, uma igreja estruturada, recebendo então uma mensagem de correção do apóstolo Paulo. Qual que foi a reação deles? Para o nosso espanto, eles se sentiram ofendidos. Nós podemos ver isso quando nós então olhamos a segunda carta que Paulo ele escreve aos Coríntios. Porque na segunda carta, ele simplesmente tem que defender ali na segunda carta o apostolado dele. Como os irmãos da igreja de Corinto não queriam aceitar a correção, o que eles fizeram então? Trabalharam para retirar a autoridade do apóstolo, falando que ele tinha fraca habilidade de oratória, não sabia pregar. Você não sabe nem falar. Aqui na nossa igreja sim, nós temos pessoas que falam bem. Você não sabe falar, você não é nem apóstolo. Começaram então a questionar a autoridade dele. Falavam que a presença física dele não impressionava, que ele era forte, convicto nas cartas, mas quando chegava na frente de todo mundo, era uma moça. Você bate forte nas cartas, Paulo, mas quando chega aqui na nossa frente, você é uma moça. Se você ler 2 Coríntios, você vai ver como foi difícil para o apóstolo Paulo. E criticam ele pela recusa da ajuda financeira. Você percebe ali que com as linguinhas, já viram esse poder destrutivo de falar mal dos outros? Já viram? Então dentro da igreja as pessoas começam a minar e começam a trabalhar falando mal do ministério e colocando em prova, em xeque o apostolado de Paulo. Eles não receberam bem o que foi escrito em 1 Coríntios. No cuidado, no amor, no carinho de Deus para com a igreja, eles rejeitaram e se sentiram ofendidos, expostos, envergonhados, simplesmente como aquela postura daquela criança, apesar de ser toda uma manipulação, uma artimanha do irmão mais velho, mas a pessoa só se sentiu daquela forma. A ofensa, a agressão, a vergonha. Não, o apóstolo Paulo poderia ter tratado isso de forma diferente. O problema não está no pecado, e sim na maneira como o apóstolo tratou. É terrível, porque quando a pessoa não quer ser corrigida, quando eu não quero ser corrigido, eu coloco a culpa em todo mundo, menos a última coisa que eu faço é olhar para o meu próprio coração. O contrário, por exemplo, se você ler 2 Samuel, capítulo 12, você vai ver um relato lindo, maravilhoso de Davi. Capítulo 12 de 2 Samuel. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, ele vai contar uma historinha então para Davi.
Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Contando uma historinha para o rei Davi, Natan. Versículo 4. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira por quanto agiu sem misericórdia. Aí Natã fala: olha, você é esse homem. E aí então o texto continua, mas o versículo 13 resume e mostra por que Davi era ali um homem segundo o coração de Deus. Versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Senhor, eu errei. Senhor, diante dessa pessoa que tem apresentado a minha falha, eu reconheço o meu pecado. Eu quero ter o coração quebrantado. Diante da correção, nós temos 2 posturas. E é mais interessante ainda, nós estamos olhando o final da carta de 1 Coríntios. Então eu quero voltar um pouquinho, porque a gente consegue então pegar essa preocupação que o apóstolo tinha desde o começo da carta. 1 Coríntios 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Sabe aquela criança que faz biquinho, faz birra e sai e vai embora? Mais ou menos essa postura. E aí ele continua: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Olha, vocês, crianças, é aquela postura, é aquele problema. E então é o versículo básico de hoje à noite, capítulo 16, versículo 13, aonde esse homens de coragem que está traduzido, se eu não me engano aqui eu puxei da NVI, ele vem de uma palavra grega que você só encontra, é exclusivo em toda a Bíblia, esse termo, andrizomai, que significa agir como um homem, ser corajoso, deixa de ser criança. Lá no final da carta, então o apóstolo, ele encoraja a igreja de Corinto a ter uma postura. Desde o começo ele estava preocupado da maneira que eles iriam reagir. E isso é demonstrado por esses versículos. Sendo pecador, isso que é interessante. Eu e você, nós somos pecadores. Eu e você, nós precisamos da graça do Senhor. E sendo pecador, é uma questão de tempo, é uma questão de horas. Você vai ser confrontado por causa do seu pecado. Mais cedo ou mais tarde, graças a Deus, você vai ser corrigido. Pode ser hoje, pode ser amanhã, você vai ser corrigido. Pela sua esposa. Como que você vai reagir? Que nem eu, não façam, fica dando desculpa. Quebranta logo o coração, que ela está rindo no primeiro banco. Quebranta logo o coração, reconhece o erro e aceita aquilo como um presente de Deus para a sua vida. Imagina o cuidado do pai, o cuidado da mãe, quando a criança está ali dando os primeiros passos. A atenção, o amor que o pai, que a mãe tem
ali ainda meio que em equilíbrio. A criança mal sabe andar e os primeiros passos são preciosos, valem ouro ali para os pais. Tudo que aquela criança precisa, os pais estão ali dispostos a oferecer, estão dispostos a suprir, porque o amor é absoluto sobre a vida da criança. O que mais ela precisa, os pais vão suprir. Quantas pessoas já falaram, puxa, parabéns, você sabe andar. Mas lá atrás, os seus pais se alegraram com isso. Hoje, já tem aquela obrigação. Mas, o que eu chamo a atenção com isso? Todo mundo, é legal ver vocês aí, o rostinho de vocês. Todo mundo quase ali, chegando em êxtase, com a beleza da criança ali nos primeiros passos. E por mais que você possa pular, sapatear, meu irmão, você às vezes não quer receber a correção do Senhor, mas Deus te ama e Deus vai continuar cuidando da sua vida. Você fica ali teimoso, não aceitando o cuidado de Deus, mas Deus vai cuidar de você sim. Você mal sabe andar e não quer a ajuda de ninguém, mas Deus ele vai continuar cuidando de você mesmo diante da sua teimosia. Ele te enxerga, você olha, por exemplo, os pais, vê uma criança andando, com quanto amor e cuidado o pai e a mãe quer estender ali. Muito mais é o nosso Senhor. Muito mais é Deus em cuidar da sua vida. Você fala, não, esse negócio aqui não é para mim não. Não, depois eu vou ver esse negócio do acampamento. Não, depois eu vou vir na escola de oração. Não, depois eu vou vir no café com palavra. Depois. Você deixa Deus tudo para depois. Deus, ele coloca você ali no primeiro lugar. Você pode observar isso e ter essa convicção quando você olha então para a cruz. Deus se alegra em ver você ali dando os passos. Deus se alegra em ver você pedindo ajuda. Deus, como um pai amoroso, ele se alegra em poder te presentear, em poder estender então esse cuidado para você. E diante dessa crise de exposição, mostrar para você que você errou o caminho. Você está exposto. Mostraram para você que você errou. Você está exposto. Mostraram para você que você pecou. Você está exposto. Você errou feio. Pisou na bola. Inadmissível uma pessoa como você errar. Você pensa. E Deus, com misericórdia, fala: eu te amo. Eu perdoo você. Não abre o coração, não abre o guarda-chuva, rejeitando ao seu coração o cuidado de Deus. Diante da crise da exposição, nós precisamos escolher aceitar a correção, pois é demonstração do cuidado de Deus para a sua vida. Sofrimentos. Você está passando por sofrimento? Você está passando por doença? Como que você encara a morte na sua vida? Como pode? Eu aceitei a Jesus, por que eu tenho que morrer? Bom, isso é um tema profundo, talvez para uma próxima mensagem. Isso aqui dá uma mensagem muito legal. Mas o que você tem que entender é que tudo isso, o sofrimento, doenças, a morte, elas nos tornam mais semelhantes a Cristo. Cristo sendo o nosso exemplo máximo, nós temos que imitar Ele em tudo. Ele morreu, nós imitamos Ele na morte. E Ele ressuscita em glória, e nós ressuscitaremos com o corpo glorificado. Essa semelhança a Cristo, sofrimento, as exposições, as doenças, a morte, aumenta a nossa confiança em Deus. E a resistência ao pecado no caminho contra a desobediência. Para encerrar a meditação dessa noite, eu quero ler 2 textos
com os irmãos, então a gente já pode estar orando. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse o amor. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, isso é um mistério, isso é maravilhoso, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento. Jesus, como nosso exemplo máximo, ele passou pelo processo do sofrimento para chegar a esse aperfeiçoamento. Você está disposto a sofrer? Você está disposto a quebrantar o seu coração? Você está disposto a ser fachada, vidraça? Todo mundo vê o seu pecado e você ser também exemplo vivo de como que uma pessoa quebrantada ela reage. Você está disposto a isso? O autor da salvação deles, ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Em cima dessa questão de vergonha, talvez que nos afaste tanto do caminho do Senhor. Filipenses 1:20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Você acha que está sendo envergonhado, talvez quando o seu erro fica exposto, mas você é uma lição de vida quando você age de maneira correta, quando o seu erro é apontado. Dentro do carro, quando a Keila pode apontar o meu erro, eu errei o caminho, a maneira como eu reajo é um exemplo vivo de como os meus filhos olham a minha vida, como eles têm como referência. Vamos orar. Senhor, nós diante de Ti, nós simplesmente clamamos pela Tua misericórdia. Nós clamamos pelo Teu perdão diante do nosso orgulho, diante do nosso preciosismo com o nosso nome, preciosismo com a nossa pessoa. Todos podem passar por situações de exposição, mas nós olhamos para nós não queremos isso. Nós somos tão orgulhosos, coração tão inchado das coisas do mundo, mas nós queremos uma transformação, Senhor. Nós queremos entender que esse caminhar com o Senhor, o caminhar da cruz, é o melhor caminho. Um caminho de entrega, um caminho de quebrantamento, um caminho de submissão, um caminho que aceita ser corrigido pelo outro irmão, um caminho que aceita ser corrigido pelo cônjuge, ser corrigido pelos filhos, ser corrigido pelos pais, ser corrigido pelo Senhor. Porque quando nós somos corrigidos, nós entendemos, ó Deus, através desta palavra, que é o próprio Senhor que está corrigindo o nosso viver. E isso é sinal máximo do Teu amor para com cada um de nós. Quebranta o nosso coração. Nós entendemos que a Tua cruz é um convite. E nós aceitamos esta vida de entrega, esta vida de sofrimento. Sofrimento por mortificar a velha natureza. Sofrimento por mortificar o velho homem que é cheio de orgulho, para então viver a vida que o Senhor tem para nós. Uma vida ressurreta, uma vida de poder, uma vida de santidade, uma vida de consagração.
Ajude a cada um de nós, nós queremos agradar ao Senhor. Obrigado por esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.